Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, percebe-se comigo que a palavra do Senhor diz que Deus falou assim para Abraão: Abraão, pegue seu filho, seu único filho. Olha que interessante. Deus falou: Abraão, pega seu único filho. Só que Abraão não tinha um filho só, Abraão tinha dois. Olha que interessante. Em Gênesis 16, se você pegar para ler, a Bíblia diz que Sara vai falar assim para Abraão: ó, já que o Senhor me impediu de dar à luz a um filho, então tome a minha serva, a egípcia Agar, se deita com ela. E Abraão concorda. Aí a Bíblia diz que Agar vai ficar grávida e vai gerar Ismael. Então percebe, Abraão tinha dois filhos, Abraão não tinha um só. Mas por que quando Deus foi pedir, Deus falou: Abraão, pegue seu único filho, a quem você tanto ama? Eita Jesus, agora entenda isso. Percebe que Deus falou: Abraão, pega seu único filho, a quem você tanto ama. Então percebe-se que Deus, ele sabia que o coração de Abraão não estava em Ismael, mas estava em Isaque. Porque olha que Deus disse: pegue seu único filho, a quem você tanto ama. Então peraí, olha que interessante. O tesouro de Abraão era Isaque. Porque a Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então percebe que o coração de Abraão estava em quem? Isaque. Então Deus vai pedir justamente onde está o coração de Abraão. Deus sabia que o coração de Abraão não estava em Ismael, estava em Isaque. Aí Deus vai pedir aquilo que ele mais ama. Eita, glória a Deus. Só que uma coisa que eu acho tremendo. Percebe que quando Deus pediu para Abraão Isaque, a Bíblia diz que Abraão chegou no lugar. Versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou o altar e arrumou a lenha. Agora entenda isso, olha que tremendo, irmão. Quando Deus pede para Abraão, a Bíblia diz que Abraão edifica o altar e arruma a lenha no altar. Sabe o que significa isso? Só foi Deus pedir que Abraão edificou. E quando se fala de edificar, se fala de firmar. Eita glória, já parou para pensar que tem pessoas que Deus tem que pedir para ele se firmar? Eita glória, eu vou falar. Será que Deus tem que pedir essa porta para você se firmar? O que Deus tem que pedir para você ficar firme com ele? Percebe, quando Deus pediu para Abraão Isaque, aquilo que Abraão mais amava, só foi Deus pedir que Abraão arrumou o altar e edificou o altar. Olha que interessante. Só foi Deus pedir que ele se arrumou o altar e edificou o altar. Tem gente que Deus tem que pedir para ele se arrumar e para ele se firmar. Eita glória, só assim para Deus. Eita glória, Deus quer conserto, rapaz. O que Deus tem que pedir para você se consertar? Eita glória, eu vou falar, Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Percebe que quando Deus falou: Abraão, dá seu filho, a quem você tanto ama, seu único filho, ofereça para mim no monte que eu lhe mostrar. Percebe, quando Abraão vai oferecer para Deus, primeiro ele edifica o altar e eu arrumo o altar. Por quê? Porque para oferecer para Deus não tem que ser de qualquer maneira. Eita glória a Deus, primeiro tem que se arrumar, se firmar para oferecer para ele. Aleluia a Deus. Oh glória a Jesus. Já parou para pensar nisso? Eita glória, tem gente querendo oferecer para Deus de qualquer maneira, com o altar bagunçado, não está nem firme que oferecer para Deus, rapaz. Eita, vou falar, Jesus. Eita glória a Deus. Só foi Deus pedir para Abraão Isaque, que Abraão edifica o altar e arruma o altar. O que Deus tem que pedir para você? Para você se consertar? Será que Deus tem que pedir para você essa porta? O que Deus tem que tocar para você se endireitar? Percebe? Deus pediu para Abraão. Agora entenda isso. Deus disse para Abraão que daria Isaque. Isaque era o filho da promessa. Só que Deus olhou e falou: Abraão, dá seu filho que você tanto ama. Então percebe que o coração de Abraão está em Isaque, está na promessa. Vou fazer uma perguntinha para você: seu coração está em Deus ou está naquilo que Deus pode te dar? Responde para... Eita glória, responde para você mesmo. Seu coração está em Deus ou está naquilo que Ele pode te dar? Percebe que quando Deus deu para Abraão Isaque, olha o que Deus disse no versículo de número 2, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Deus continuou e disse: pegue seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. Então peraí, o coração de Abraão está em Isaque. Isaque é a promessa que Deus tinha dado para Abraão. Então percebe que Deus olhou e falou: peraí, o coração dele está agora na promessa. Então eu vou pedir para ele. Vamos ver se ele me ama pelo que eu dei para ele, ou se ele me ama pelo que eu sou. Só que Abraão pegou aquilo que Deus deu e ofereceu no altar. Quando Abraão estende a mão para atingir o menino, o anjo vai falar: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você não me negou seu único filho. Então percebe?
Abraão mostrou para Deus que Abraão não adorava a Deus pelo que Deus dava. Abraão adorou a Deus pelo que Deus é. Porque se Abraão adorasse a Deus pelo que Deus dava, Abraão não ia oferecer Isaac. Mas não, Abraão mostrou para Deus: ó Senhor, eu sei que o Senhor me deu, mas já que o Senhor está pedindo, eu vou te dar, porque eu vou mostrar para o Senhor que eu não te amo pelo que o Senhor pode me dar, eu te amo pelo que o Senhor é. Aí quando Abraão vai estender a mão, o anjo fala: Abraão, não faça isso. Agora percebe, Deus pediu, só que Deus impediu. Olha que tremendo, Deus pede, só que no final o anjo fala: não faça isso. Então percebe, Deus pediu, mas Deus impediu. Agora por que Deus pediu? Porque Deus queria saber se Abraão amava ele mesmo pelo que ele é e não pelo que ele dava. Tá entendendo? Deus vai colocar você à prova. Você ama a Deus por aquilo que ele é ou por aquilo que ele fez por você? Você ama a Deus pela porta que ele te deu ou você ama ele acima da porta? Você quer ver uma coisa? Se você fala que ama a Deus acima da porta e você deixa de ir pro culto, deixa de buscar Deus por causa da porta, você não ama a Deus acima da porta. Vou falar tudinho, Jesus. Olha que tremendo. Eu estava evangelizando ontem na empresa essa palavra. E eu falei para algumas pessoas lá. Falei: se você diz que ama a Deus acima de todas as coisas, só que se Deus abriu para você essa porta que está aqui dentro hoje, e você parou de cultuar, parou de adorar, parou de louvar, você não ama a Deus acima de tudo. Sabe por quê? Porque percebe, se você fala que ama a Deus, mas quando entrou na porta, alcançou a promessa, recebeu a promessa de Deus, parou de adorar Ele, parou de louvar, parou de orar, você está amando a Deus pelo que Ele pode te dar e não pelo que Ele é. Falei: traga a tua memória aí. Quem você era antes de você entrar aqui? Talvez antes de você entrar nessa porta que você orava, você buscava, você jejuava, você lia a Bíblia, você evangelizava. Mas quando você entrou nessa porta, você parou de fazer tudo isso, significa que você amava a Deus pelo que Deus te dava e não pelo que Ele é. Eita, glória a Jesus. Eu falei isso ontem. Na empresa. Todo mundo ficou parado ouvindo. Eu sou glória para Jesus, que Ele cresça. Eu vou falar tudo que Ele manda. Eita, glória. Percebe? Percebe que Abraão ia oferecer para Deus aquilo que ele mais amava, porque Deus pediu para Abraão. Deus sabia que o coração de Abraão não estava em Ismael, estava em Isaac. Porque Deus sabe onde está seu coração. Deus sabe se seu coração está nele ou se está naquilo que Ele pode te dar. Mas sabe o que eu acho tremendo? Percebe que Deus pediu para Abraão. Olha que tremendo, Deus pede também, rapaz. Não é só você que pede para Ele e Ele dá. Ele também pede. E quando Ele pedir, você tem que dar para Ele aquilo que Ele quer. Você está acostumado em ouvir a respeito de um Deus que dá. Mas eu vim falar para você também de um Deus que também pede. Você quer mais prova que Deus pede? Eita glória! João capítulo de número 2, se não me falha a memória. João capítulo 4, perdão. A Bíblia diz que Jesus está sentado. Ele vai pedir água para uma mulher samaritana. E Jesus disse: dai-me de beber. Olha que interessante, Jesus está pedindo água para ela. Ela disse: como pode, sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana? Agora entenda aí, Jesus pediu água, Jesus também pede. Deus pede também. Não é só você que pede para Ele, Ele te dá. Ele também vai pedir para você. E quando Ele pedir, você tem que dar para Ele aquilo que Ele quer. Porque é fácil você pedir para Deus e Ele te dá. Mas e quando Ele pede para você, você dá para Ele o que Ele quer? Aleluia, Deus! Oh, glória, eu vou falar, Jesus. Já parou para pensar nisso? Só que olha que interessante. Aí a Bíblia fala que o anjo vai falar assim para Abraão: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, seu único filho. Olha que interessante. Abraão não negou para Deus o único filho, Isaac, a quem Deus considerou como único. Agora entenda isso. Abraão teve coragem de dar para Deus o único filho, por amor. Percebe? Abraão amava Isaac. Só que quando Deus pediu, Abraão deu aquilo que ele mais amava. Aí Abraão teve coragem de dar um único filho. Agora você imagina comigo uma coisa. Percebe isso? Essa atitude Abraão teve no Velho Testamento. Abraão deu para Deus o único filho. Aí Deus olhou e falou: peraí, se este homem, que é falho, deu um único filho dele, quando eu pedi, eu também vou dar o meu por amor desse povo. Aí Jesus vem no Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Deus pediu para Abraão o único filho. Deus falou: peraí, se ele tiver coragem de dar o filho dele por amor de mim, eu também vou ter coragem de dar o meu único por amor desse povo. Olha que tremendo. Eita glória, a mesma atitude que Abraão teve com Deus de entregar o único filho, foi a mesma atitude que Deus teve para conosco de dar o único filho. O que você entrega para Deus, você recebe de Deus. Eita, percebe? Abraão deu o único filho para Deus, ia dar para Deus o único filho. Aí Deus pegou e olhou: já que ele deu o único, também vou dar meu único por amor desse povo. Tem gente que quer receber muito de Deus, mas não entrega para Deus aquilo que... Eita glória, aleluia, eu vou falar. Tem gente que quer muito de Deus,
mas não entrega o suficiente para Deus. Abraão recebeu, olha que tremendo, Abraão deu para Deus um único. Aí Deus olhou e deu o único filho dele também por amor de nós. Então percebe, a mesma atitude que Abraão teve foi a mesma atitude que Deus teve para conosco. Tá entendendo? Porque tem gente que quer muito de Deus, mas não entrega o suficiente para Deus. Tá entendendo? Olha que tremendo isso, Abraão deu o único filho para Deus. Aí Deus olhou e falou, já que ele teve coragem de dar o único filho dele, por amor de mim, quando eu pedi, eu também vou dar o meu por amor desse povo. Percebe? Abraão deu o único, Deus também deu o único por amor de nós. Porque a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que interessante, a mesma atitude que Abraão teve foi a mesma atitude que Deus teve para conosco. A mesma atitude que você tiver com Deus, Ele vai ter com você. Se você entregar muito para Ele, você vai receber muito. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que o homem semear, isso colherá. Abraão deu para Deus Isaac, um único filho. Olha que tremendo isso. Agora percebe e guarda isso. Percebe que quando Deus pediu para Abraão, Abraão edifica o altar e arruma lenha sobre o altar. Porque Abraão entendeu que para oferecer para Deus não tem que ser de qualquer maneira. Primeiro tem que edificar o altar, firmar o altar. Se firmar. Depois arrumar o altar, para depois oferecer. Aprenda como oferecer para Deus. Primeiro conserta a vida, para depois louvar. Primeiro se conserta para depois pregar. Tá entendendo? Não é de qualquer maneira. Primeiro se firma, arruma o altar. Eita, glória a Deus. Você lembra quando Samuel foi na casa de Jessé? A Bíblia diz que quando chegou lá, Deus falou assim para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, porque tem um escolhido lá. Quando ele chega, a Bíblia diz que Samuel disse assim, primeiro se consagra e venha comigo ao sacrifício. Espera aí. Agora uma coisa que eu achei interessante, percebe que Deus não falou para ele se consagrar. Deus não falou, vai lá que eu tenho escolhido. Só que Samuel falou, espera aí, antes de eu chamar ele para sacrificar, primeiro eu tenho que chamar para se consagrar. Lê lá. Olha que tremendo. Percebe? Se consagra primeiro, depois vamos comigo ao sacrifício. Primeiro consagração, depois sacrifício. Primeiro conserto, para depois oferecer. Foi o que Abraão fez, ó. Percebe? Deus pediu a Abraão onde ficou o altar, arrumou o altar e vai oferecer o menino para Deus. Só que ele vai estender a faca sobre o menino, o anjo falou, não faça isso. Porque Deus está ensinando que para oferecer para ele não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, não é do seu jeito. Tá entendendo? Não é do jeito que você pensa. Não adianta querer pregar, não adianta querer cantar na igreja tudo torto, no pecado, na fornicação, não adianta na masturbação, não adianta nos vícios, não adianta, eu vou falar, não adianta. Não adianta estar na igreja louvando, mas não estar firme no altar. Agora é interessante que Isaac é uma promessa que Deus deu para Abraão, certo? Aí percebe que a Bíblia fala que Abraão amarra o menino no altar. Agora percebe, Isaac é uma promessa, Deus eita! Olha que tremendo, Isaac é uma promessa que Deus tinha dado para Abraão. Quando Abraão vai oferecer, Abraão amarra o menino no altar. Por quê? Porque aquilo que Deus te dá, você tem que amarrar, você tem que guardar, você tem que se apegar naquilo que Deus te deu. Amarra o que Deus te deu. Sabe esse dom que Deus te deu e cresça nesse dom. Se amarre nesse dom. Se amarre nesse dom que Deus te deu. Se amarre em Deus, se amarre no altar. Fala para ele te amarrar no altar, como Abraão amarrou Isaac. Abraão amarrou Isaac no altar. Olha que tremendo, ele amarrou um menino no altar. Para Isaac não sair. Olha que tremendo. Sabe qual é o problema dessa geração? Tem mães e tem pais que não amarram o filho na presença de Deus. Deixa viver de qualquer maneira. Aprenda com Abraão. Amarra teu filho na presença de Deus. A Bíblia diz, coloque uma criança no caminho que você deve andar e não se desvie dele. Coloque uma criança no caminho do Senhor. Amarra ele na presença de Deus. Amarra na presença. Tá entendendo? Não deixe seu filho viver de qualquer maneira. Olha que tremendo. Abraão amarrou um menino no altar. Amarrou Isaac. Porque Abraão recebeu Isaac de Deus. Só que Abraão entende. Já que foi Deus que me deu, eu vou devolver no altar. Aquilo que ele me deu, eu vou amarrar. Porque o que ele me deu, eu vou amarrar. Abraão amarrou um menino. Amarra aquilo que Deus te deu. Segura isso que Deus te deu. Em nome de Jesus. Se prenda nisso que Deus te deu. Reflita nisso que Deus vai falar contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu. E nunca se esqueça disso. Só foi Deus pedir para Abraão que Abraão edifica o altar e arruma o altar. Tem coisas que Deus vai pedir para você, que é para você se consertar, que é para você se firmar. Reflita nisso em nome de Jesus. E que Deus fale contigo.